Shalom, sejam bem-vindos à Jornada de Luz Hanukkah, tempo onde a gente vai meditar muito sobre luz e trevas. Afinal de contas, trevas são a ausência de luz, sobre isso que eu quero falar com vocês. Hoje, na viração do dia, nós vamos começar, então, esse rito que todo povo judeu faz nesse tempo. A partir da viração do dia 25 de Kislev, então, começam 8 dias de uma jornada de luz. A cada dia uma chama e por isso nós resolvemos fazer isso. A cada dia uma meditação sobre as chamas, mas também sobre a história de algum personagem bíblico que precisou ter uma parte da sua vida iluminada porque estava sombria, obscurecida. Eu quero que seja um tempo poderoso para a sua vida. E por isso, todos os dias pela manhã, então, nós vamos compartilhar a meditação no personagem, falar sobre a chama e deixar que à noite, quando escurecer e você for fazer o seu acendimento de vela ou meditar sobre a luz, seja um momento particular seu, da sua casa, da sua família. Nós temos uma aula gravada com muitos detalhes sobre as questões históricas e teológicas da festa. Temos também, assim, um e-book com muitas explicações, perguntas e respostas sobre as chamas, as rezas, orações, um tutorial de como acender as velas. Porém, nesse primeiro dia eu vou recapitular algumas coisas que eu acho que é importante. Lá no nosso e-book, e eu estou com ele aberto aqui no meu notebook, né? Nós vamos perceber que a jornada ela começa na página 29, mas na página de número 20, a gente tem então ali a ordem das velas do primeiro dia até o último dia, vela e como será organizado. Depois nós temos as rezas, as abrahot, que o primeiro dia acende-se shamash, e depois pronuncia-se as seguintes bênçãos. Isso está no tutorial, né? Eu estou aqui com a Hanukkah apenas para você entender melhor. Eu coloquei até o contrário, né? É da direita para a esquerda, da sua direita quem está acendendo, mas aqui no vídeo vai ficar o contrário para você, né? Então, acendeu o shamash, né? E depois da direita para a esquerda. Então, acende-se o shamash, depois você pronuncia a bênção, tá? Assim como é no Shabbat. Primeiro dia, as 3 bênçãos, tá lá na página 20, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, que é bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou acender a vela de Hanukkah. Depois você tem a segunda bênção. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para os nossos antepassados naqueles dias, nessa época. E a terceira, que só vai ser dada no primeiro dia. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu a vida, nos manteve e nos fez chegar até a presente época. Então, essas são as 3 bênçãos. Depois você vai pegar, acender a vela daqui do lado direito. Lá no e-book está até assim, em seguida acende-se as velas da Hanukkah com o shamash da esquerda para a direita. Mas isso é no segundo dia. Primeiro dia, essa aqui. Aí, no segundo dia, como está no tutorial mais explicado, você vai pegar, vai acender o shamash, vai colocar essa vela, vai colocar a outra vela e vai acender com o shamash, primeiro essa e depois essa. No primeiro dia, essa, depois, no segundo dia, você sempre acende, bota o shamash, ordena elas da direita para a esquerda, mas vai acendendo da esquerda para a direita. Qualquer dúvida, você pode me chamar, eu vou te explicar. Acabou de acender a chama, hoje, o primeiro dia, se acendeu aqui, você vai, então, fazer a bênção final, que é: nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados
naqueles dias, nesta época, por intermédio de teus sagrados sacerdotes. Durante todos os 8 dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar o teu grande nome por teus milagres, teus feitos maravilhosos e tuas salvações. Então, tem uma meditação lá do Rabino Simon Jacobs, já na página 21, e assim, então, você começa a sua jornada. Na página 22 em diante, tem as perguntas e respostas a respeito das velas. Qual o horário? Então, em que horas devemos acender? As luzes devem ser acesas ao anoitecer. Algumas autoridades rabínicas aconselham acendê-las logo do pôr do sol. Outras, 13 minutos e 40 minutos mais tarde, depois do pôr do sol. E aí tem várias perguntas e respostas ali na página 23 em diante, que você pode ser esclarecido. E aí, a questão é que quando você começar o acendimento, você faça as meditações que estão na página 29 em diante. A primeira meditação é a cegueira que encontra a luz. Dedique a primeira noite a toda a questão que você tem buscado luz, tá? Talvez dentro de você, nesses dias, possa existir alguma confusão, algo que tem perturbado, humilhado você e te dado um desafio de vencer isso. À medida que essa vela, ela lançar luz, sobre o espaço físico à sua volta, deixe que essa luz também seja lançada sobre os seus pensamentos. Nós temos no primeiro dia, como personagem de meditação, a vida do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo era um rabino, nós vamos chamar ele de Rabino Shaul Hachalia. E no capítulo 9 de Atos, Paulo está pedindo às autoridades permissão para perseguir os nazarenos, o povo chamado do caminho. E Paulo então vai perseguir esses judeus que entenderam que Yeshua era o Mashiach. Indo perseguir esses judeus, Paulo então tem um encontro com o próprio Mashiach no caminho de Damasco. Ele cai e é iluminado. Em Atos 22, do 6 ao 11, vai dizer assim: por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Yeshua, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. O que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Paulo havia sido instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era da tribo de Benjamim, alguém muito respeitado naquele tempo. Mas Paulo tinha um lado de sua vida obscuro. Ele achava que a revelação do Messias e a Torá era uma exclusividade do seu povo. Por se sentir melhor e mais importante que os outros, então ele começa a perseguir aquela seita dos nazarenos chamada Caminho, querendo que eles não tivessem mais o uso da prática da Torá e eram considerados como hereges, blasfemos. E aí Paulo então pede permissão às autoridades para perseguir esse povo. Paulo tinha tantas razões próprias, Paulo tinha tanto entendimento da letra, afinal ele tinha sido aluno do Gamaliel, um grande sábio. E agora, Yeshua o confronta naquilo que ele pensava ver, mas estava cego. Eu falo no meu livro que Paulo ele foi cego para encontrar a sua missão. E a verdade é que essa luz ensinou Paulo que ele tinha muitos equívocos na sua maneira de entender a lei. Essa primeira noite, deixe que a chama da primeira vela da Hanukkah
não traga clareza somente física, mas também espiritual. Existem razões suas que, na verdade, são equívocos. Existem coisas que você tem lutado que, na verdade, você deveria confiar que Deus está no controle de todas as coisas. No capítulo 9 de João, a gente tem um momento que é pré a festa das luzes, a festa de Hanukkah. No capítulo 10, verso 22, a gente vai falar que naquele tempo celebrava-se em Israel, no inverno, a festa da dedicação Hanukkah. Era essa festa das luzes que estavam sendo celebrada. E Yeshua andava pelo pórtico do templo de Salomão. Yeshua estava lá porque ia celebrar a festa. O texto, em algumas versões, vai dizer naquela ocasião. Qual ocasião? É que no capítulo 9, Yeshua tinha curado o cego de nascença. E aquilo causou um grande alvoroço, porque nunca tinha sido curado um cego de nascença. E, ao curar esse cego de nascença, Yeshua, ele deixa que aquele jovem testemunhe da luz que foi alcançada. E o que vai acontecer é que os fariseus, os doutores da lei, não querem aceitar aquela cura vindo daquele que eles falavam que tinha demônio. E quando indagados sobre isso, no final do capítulo 9, eu quero ler porque eu acho que é relevante para que você hoje à noite medite sobre isso. Yeshua fala para o jovem que, expulso da sinagoga porque testemunhava que havia sido curado pelo Mashiach, ele diz assim para o jovem, verso 39 do capítulo 9: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Paulo via em sua razão pessoal. Paulo via em suas convicções equivocadas pela letra. Mas, afinal de contas, ele não conhecia ainda a palavra viva que era o Mashiach, o verbo vivo. E por isso ele foi cegado fisicamente para encontrar uma luz espiritual. A luz que ele viu, os homens até viram, mas não escutaram a voz que ele ouvia. E aí, Paulo, então, agora, cego fisicamente, é iluminado espiritualmente. Yeshua disse para aquele jovem: Eu vim a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer e perguntaram: Acaso também somos nós cegos? E Yeshua disse: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Seja iluminado nas partes obscuras das razões que são suas e não de uma revelação da pessoa do Messias. Muitas vezes nós morremos por causa das nossas razões. Tem até o ditado: você quer ser feliz ou quer ter razão? Paulo tinha muitas razões para perseguir os judeus que tinham tido a revelação do Messias. E é normal que nestes dias muitas pessoas tenham as suas razões. Você está nessa jornada de luz para ser iluminado. E provavelmente há uma escuridão em algumas razões que são somente suas e não da palavra viva que é o Messias na sua vida. Acenda a vela hoje à noite. Preste atenção na chama. Não seja iluminado somente no físico, mas seja iluminado também no seu interior. Eu espero que você entre neste tempo de luz. Hanukkah Sameach. Feliz Hanukkah para você, para sua casa e para sua família. Vamos juntos, porque serão 8 dias sendo iluminados aonde há escuridão. Shalom, shalom.